Olá pessoal, sou Fabrício Fontes, professor de filosofia. Vou ministrar hoje uma aula sobre René Descartes e uma de suas teses mais famosas e influentes, que seria a tese da dualidade entre corpo e alma, ou entre a coisa pensante e a coisa extensa. Aqui uma pintura inicial que mostra o período em que Descartes ficou na corte da rainha da Suécia. Inclusive ele tinha problemas lá, já que era muito frio. E a rainha gostava de estudar muito cedo de manhã. E Descartes tinha um hábito, já desde adolescente, de estudar de madrugada e depois acordar meio-dia, dormir até meio-dia. Só que a mulher queria que ele fosse lá às 5 da manhã para dar aulas para ela. Segundo alguns, foi por conta disso que o Descartes morreu. Morreu devido aos efeitos do frio, pegou uma pneumonia, com 50 e poucos anos de idade. Bom, mas vejamos essa teoria da dualidade corpo e alma. Primeiro, vejamos o que levou Descartes a pensar tais coisas, quais foram as influências que o levaram a criar, a desenvolver essa teoria. Descartes, nós sabemos, estudou em escolas ligadas à Igreja Católica. Nesse período dele, século XVII, a educação ainda estava ligada à Igreja. A Igreja tinha preservado toda a cultura antiga durante o período medieval, e as primeiras universidades da Europa surgem ligadas à Igreja. Eram escolas originalmente destinadas à formação dos padres que se uniram ali e formaram as primeiras universidades. Descartes estudou primeiro no famoso colégio jesuíta de La Flèche. Ele completou ali seus estudos e depois decidiu viajar para conhecer o mundo e para procurar se desvencilhar de um estado de dúvida em que ele se encontrava. Acontece que o Descartes tinha recebido uma ótima educação baseada na filosofia medieval, na filosofia escolástica. Porém, no período em que ele viveu, várias doutrinas, vários preceitos defendidos por mais de 1000 anos estavam sendo contestados pela ciência que surgia e por alguns pensadores ligados à ciência. Por exemplo, as doutrinas cosmológicas de Aristóteles, de Platão e Aristóteles, que diziam que a Terra era imóvel, uma esfera imóvel no centro de uma série de esferas que compunham o universo, e que tudo girava em torno da Terra, em esferas perfeitas. Aí Galileu, que era algumas décadas mais velho que Descartes, estava questionando isso. Outros antes de Galileu, mas Galileu ele demonstra de modo melhor. Por exemplo, ele verifica com o telescópio que existem luas em Júpiter. E Descartes, ainda quando jovem, se dá conta dessas descobertas e começa a duvidar daquilo que ele tinha aprendido. Ele pensa, se até uma coisa tão importante quanto como é o universo, qual é a configuração do universo, pode estar errada e pode permanecer esse erro por quase 2000 anos, que dirá de outras coisas menos sérias do que essa. Então ele tinha recebido essa educação baseada no clássico, que o serviria muito. Sem isso, Descartes não teria sido um filósofo, só que ele percebe as falhas disso. Ele foca naquilo que se mostrou falso, ou se demonstrou como impreciso ou inexato. Pintura aqui, uma pintura clássica, né, de Eco e Narciso. Narciso, na mitologia grega, aquele que é tão belo que se apaixona por si mesmo, se apaixona pelo seu próprio reflexo, e aí morre. Aí a pessoa narcisista é aquela que só olha para si. Essa tradição educacional que Descartes recebeu era o resultado de uma adaptação da filosofia e cultura clássica da Grécia e de Roma ao cristianismo, acrescida de contribuições dos autores cristãos, dos autores medievais. Por exemplo, aqui na pintura, Santo Agostinho, que é considerado o principal responsável por adaptar a teoria
do platonismo ao cristianismo, adaptar a filosofia platônica à doutrina cristã, já que vários aspectos do platonismo seriam incompatíveis. Por exemplo, a ideia de reencarnação. Só que algumas coisas ele consegue colocar no cristianismo. Por exemplo, as noções de alma, certa concepção das ideias, da iluminação divina, derivam em parte do platonismo adaptado. Então, era uma tradição muito rica, uma tradição muito antiga, só que ela defendeu algumas coisas que faziam sentido na época, porém que depois foram demonstradas como falsas. Por exemplo, essa ideia geocêntrica de que a Terra seria o centro e estaria imóvel e tudo giraria em torno da Terra. Isso aí é uma coisa que foi defendida por Platão e Aristóteles porque parecia corresponder ao que nós percebemos. Nós não vemos a Terra se mover, a Terra parece imóvel. E o Sol, os planetas parecem, da nossa perspectiva, girar em torno da Terra. Quando a ciência se torna mais precisa, as observações mais exatas, por exemplo, Kepler, que passa 20 anos observando o movimento dos planetas e verifica, até para o seu desconcerto, que as órbitas dos planetas são elípticas e não são esferas perfeitas, porque o Kepler ele acreditava ainda que o céu deveria ser perfeito e tentou, de início, enquadrar as órbitas dos planetas em sólidos geométricos, nos 5 sólidos perfeitos de Platão. Só que ele viu que a realidade não correspondia a essa teoria pré-concebida que ele mantinha. A ideia de que o cosmos é hierarquizado, ou seja, ele é ordenado segundo graus de perfeição. Isso aí também foi abandonado porque se pensava, desde a época de Aristóteles e até antes, desde Pitágoras talvez, que a Terra é imperfeita, é uma esfera que é imperfeita, já que ela tem acidentes geográficos, ela é mutável e é feita dos 4 elementos. Se pensava água, ar, terra e fogo. Porém, o céu, os astros, eram vistos como perfeitos. Se imaginava que a Lua era uma esfera perfeita de éter, imutável e totalmente lisa, com superfície imaculada, esférica. Porém, Galileu, fazendo uso do telescópio, consegue ver a Lua mais perto do que Aristóteles tinha visto. E ele percebe que a Lua também tem geografia, a Lua é imperfeita, assim como a Terra. Então cai a ideia de um cosmos hierarquizado. E do mesmo modo, várias outras teorias da época vão sendo questionadas e demonstradas como falsas. Teorias muito antigas. E Descartes está ali como um jovem estudioso, percebendo essa transição, basicamente a transição do período medieval para o período moderno, surgimento da ciência. E o método que foi usado até então para se desenvolver a filosofia, não só a metafísica ou a política, mas até a filosofia natural, era o método baseado principalmente na dedução. Aristóteles, Teofrasto e outros pensadores antigos realizavam observações, realizavam inventários de exemplos. Por exemplo, Aristóteles, para escrever a política, ele leu mais de 100 constituições da época, constituições de cidades gregas. Então, havia uma ideia de buscar na experiência, só que os dados que eram obtidos a partir disso eram então colocados em deduções, um método da lógica dedutiva que Aristóteles considera mais perfeito, mais exato do que o indutivo, que é aquele que gera as premissas. Aqui um exemplo de uma dedução, né? Se o zumbi é um morto-vivo, então ele é a prova morta que alguém morto pode ser a prova viva que há vida após a morte. Nesse período escolástico, valorizava-se muito a tradição e a chamada autoridade. A autoridade eram os grandes pensadores do passado. Por exemplo, e principalmente, Aristóteles, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, entre outros. Então, a autoridade era vista de início com respeito, só que nesse período de Tomás, a escolástica já tinha em parte
se degradado, já não era o auge da escolástica. Então, muitos pensadores se baseavam num tipo de uma fé, ou então, quando havia uma questão difícil de resolver, eles se valiam desses pensadores, dessas autoridades, como um recurso para estabelecer qual seria a solução correta. Isso aí não foi feito, por exemplo, por Tomás de Aquino, porém, pensadores posteriores, alguns da época de Descartes, já caíam nessa fraqueza, digamos, nesse erro. No entanto, na época de Descartes viveram pesquisadores como Kepler e Galileu, que retiraram da Terra o posto de centro do universo. Essa chamada revolução copernicana, já que Copérnico, antes de Kepler ainda, tinha dito isso, e já outros antes dele, inclusive desde a Grécia Antiga, Aristarco tinha sido o primeiro a propor que a Terra não era o centro do nosso sistema solar, que a Terra giraria em torno do Sol. E de certo modo, bem antes dele, Anaximandro teria dito que a Terra não é o centro do universo, já que ele pensava que o universo era ilimitado, então haveriam muitas terras e não seria nenhuma delas o centro de tudo. Porém, o que predominou foi a visão de Platão e Aristóteles, que a Terra seria o centro, o cosmos seria todo ordenado, a própria palavra cosmos em grego significa ordem, e tudo estaria no seu lugar apropriado, e o lugar apropriado do homem na Terra, no centro do universo. Galileu, Kepler e outros demonstram que não. A Terra é um dos planetas, assim como os minúsculos, da nossa perspectiva, planetas que nós vemos no céu. Por exemplo, a estrela da manhã e da tarde, estrela d'alva, é o planeta Vênus. Tem quase o mesmo tamanho da Terra, e nós o vemos muito pequeno no céu. Então a Terra seria do mesmo modo que aquele planeta ali, não é o centro. É apenas mais um girando em torno do Sol. De início, alguns pensam que o Sol seria o centro, aí depois se percebe que nem o Sol também é o centro. Aí se descobre muito tempo depois a galáxia, a Via Láctea. Aí alguns pensam, o centro da Via Láctea é o centro do universo. Aí depois, com telescópios mais poderosos ainda, se descobrem outras galáxias, aí vê que não existe centro algum. Então o homem perde o seu lugar de príncipe da criação, digamos, de ser colocado no centro de tudo, no centro do cosmos. E o modo como Galileu fez as suas descobertas era diferente daquilo que foi feito antes, daquilo que foi tentado antes, porque Galileu não se valia principalmente do método de deduções, mas sim de observações e principalmente experimentos. Galileu funda o método científico, que é você ter uma teoria, você elabora a teoria e você faz um experimento para ver se a teoria é corroborada ou refutada por esse experimento. Aristóteles, por exemplo, ele fazia observações e fazia deduções, só que ele não chegou a fazer experimentos. Por exemplo, Aristóteles tinha dito que um corpo mais pesado cai mais rápido que um corpo mais leve, com base naquilo que pode ser observado. Por exemplo, uma bola de lã cai mais devagar do que uma bola de ferro jogada para cima. Só que Galileu, ele não se contenta em observar e ele faz um experimento. Ele cria o plano inclinado, uma rampa, onde ele pode desacelerar, digamos, a queda de um corpo. Aí ele coloca para rolar nessa rampa duas esferas de pesos diferentes. E coloca uns sinos, que as esferas vão batendo nesses sinos de modo que ele consiga medir o tempo. Ele prolonga o período de queda e consegue medir. Aí ele verifica que, na verdade, elas caem na mesma velocidade. E que objetos que aparentemente caem mais devagar, por exemplo, uma bola de lã, não é devido ao seu peso menor, mas devido à maior resistência do ar que ele sofre. De modo que se não tivesse a resistência do ar, uma bola de lã e uma bola de ferro cairiam na mesma velocidade. Algo assim, a dedução não saberia. A dedução de Aristóteles não é que ela é errada. Ela faz sentido.
Só que a realidade nem sempre corresponde àquilo que nós pensamos acerca dela. Então Galileu com isso cria o método científico. É considerado o primeiro cientista moderno, fundador da física, que é a primeira ciência, que vai servir de modelo para todas as outras. Então, muitas descobertas de Galileu, principalmente, contradiziam teorias de Aristóteles, tido como autoridade em filosofia natural. Então a crença em autoridades já estava também ruindo. Foi em meio a essas transformações da cosmovisão ocidental que viveu o jovem Descartes, no estado de dúvida. Cosmovisão, a visão de mundo, visão de universo, a posição do homem em tudo, qual o lugar do ser humano na existência. Isso aí estava sendo radicalmente alterado. E Descartes, um jovem estudante, inteligente, estudioso, vendo tudo isso aí ele acaba caindo num estado de dúvida. Ele acaba falando assim, eu não sei mais o que é verdade e o que é que não é. O que eu aprendi, o que eu estudei tanto, não sei o que disso se sustenta e o que deve ser recusado. Aí ele, ainda jovem, sai do local onde ele estudava e decide viajar. Ele viaja muito e ele conta que, estando empregado no exército, no inverno rigoroso, ele vai viajando pela Europa, ele viu-se confinado só num quarto aquecido. Naquele tempo, as guerras eram lutadas principalmente no verão, porque era muito difícil ali na neve, no frio. Então, quando ele estava ali no frio, né, o exército estava parado, ele alugou, ele estava lá num quarto. Ele descreve tipo uma estufa, um quarto pequeno e quente, em que ele ficava lá sozinho, sem nada para fazer. Aí ele começa a pensar nessas dúvidas que ele teve. Ali Descartes não tinha o que fazer, a não ser se ocupar de seus pensamentos, que é uma pintura famosa de Van Gogh, um quarto dele. Descartes fica lá no seu quarto, na neve ali, protegido, e começa a pensar. O resultado de alguns dias confinado ali são as Meditações, o famoso livro de Descartes, que retoma o tema do discurso do método. Esses dois livros eles são semelhantes. A clássica investigação das meditações cartesianas começa com a dúvida metódica, não tomar como verdadeiro qualquer saber do qual não se possa ter a certeza mais absoluta. Basicamente é o seguinte, Descartes vê que muito do que ele acreditava até então tinha sido demonstrado como falso, ou pelo menos era posto em dúvida. Então ele fala, ora, o único modo de eu chegar à certeza sobre qualquer coisa é se eu não acreditar em mais nada que possa ser colocado em dúvida. Só vou aceitar aquilo que for a mais clara certeza. Então ele pensa em tudo que poderia ser duvidoso e coloca à prova todos os seus conhecimentos. Que é uma imagem, né? Somente os idiotas têm certeza de tudo. E digo isso com certeza absoluta. Descartes percebeu que muitas das coisas nas quais acreditava se mostraram falsas. E isso porque não estavam, desde o início, fundamentadas na certeza. Descartes pensa o seguinte, por que homens tão inteligentes quanto Aristóteles, Tomás de Aquino erraram acerca de coisas tão importantes, como, por exemplo, qual é a configuração do universo? Ele diz, obviamente não é porque eles tinham pouca inteligência. Ao contrário, eles eram muito inteligentes. Então o erro deveria estar no modo como eles fizeram a investigação. O erro estaria no método inadequado ou numa falta de método. E o principal problema desse método usado por eles era que não se fundava, primeiro, as primeiras premissas não eram fundadas em certezas absolutas, eram coisas que não resistiam totalmente à crítica mais severa. Então, para encontrar a verdade, Descartes se propõe recusar como falsas todas as opiniões sobre as quais possa pairar a menor sombra de dúvida ou incerteza. Ele fala assim: pode parecer exagero,
eu recusar, dizer que é falso tudo aquilo que é apenas duvidoso. Porém, eu tenho que fazer isso para ver se existe algo que, de modo algum, pode ser posto em dúvida. É a chamada dúvida metódica de Descartes, ou dúvida radical. Tudo que for minimamente duvidoso, eu vou recusar, como se fosse falso, até ver se encontro uma coisa que seja indubitável. Uma coisa só indubitável na realidade. Esse raciocínio vai corresponder à chamada primeira regra do método cartesiano, que é aceitar apenas o certo e evidente. O que é evidente? É aquilo que não precisa ser demonstrado. É aquilo que é percebido enquanto verdadeiro. Tanto percebido pelos sentidos, mas na visão aqui de Descartes, percebido pela razão como evidente. Por exemplo, algo que é evidente aos sentidos, uma cor. Você observa uma cor vermelha, você não precisa elaborar mentalmente uma explicação, uma dedução, você simplesmente vê, é imediato. Aí, nessa tese aqui de Descartes que ele vai elaborar, vai ser algo evidente à inteligência, evidente à razão. Uma citação dele do discurso do método. Não que assim eu imitasse os céticos, que duvidam só por duvidar, e afetam ser sempre irresolutos, pois, ao contrário, todo o meu propósito só tendia a me dar segurança, e a afastar a terra movediça e a areia para encontrar a rocha ou a argila. Ceticismo clássico é uma teoria muito antiga. Talvez o primeiro cético seja Pirro de Elis, que viveu pouco tempo depois de Aristóteles, viveu na época helenística em Atenas. O Pirro foi um soldado que tinha viajado com Alexandre na sua expedição até a Índia. A expedição que foi da Europa, passando por todo o Império Persa, chegou até a Índia. E aí o Pirro, vendo várias culturas diferentes, vendo vários costumes diferentes, religiões e tal, ele desenvolve a teoria do ceticismo, que diz que não se pode saber com certeza qualquer coisa, seja porque as coisas em si mesmas são impossíveis de serem compreendidas, ou porque a nossa capacidade de compreendê-las é insuficiente. De modo que o que você deve fazer é se recusar a buscar o conhecimento, como impossível, e tentar buscar a ataraxia, que seria a tranquilidade de alma, daquele que percebe que não é possível saber. Aí Descartes diz que não é isso que ele está fazendo, ele não está se tornando um cético, ele não está querendo duvidar de tudo e terminar aí nessa dúvida. E não quer ficar sem resolução, não quer permanecer sempre no mesmo, né? Ele quer usar isso como um método, como uma dúvida metódica que vai permitir com que ele saia da areia movediça, né? Saia desse edifício do conhecimento que para ele não tinha bases sólidas e que por isso iria ruir, e que possa fundar bases sólidas para o conhecimento, fundar na pedra e na argila, ou seja, a partir de certezas, a partir de coisas que são evidentes. A dúvida empregada por Descartes é radicalmente diferente do ceticismo tradicional pirrônico, que, como eu falei, o ceticismo ele acaba na dúvida, ele coloca a impossibilidade do conhecimento, ou pelo menos diz que não se pode saber se é possível ou não conhecer qualquer coisa como verdade. O ceticismo pirrônico, em parte, se baseava na noção de que os sentidos humanos, que são ferramentas que nós utilizamos para conhecer o mundo, supostamente conhecer, são falhos porque eles nos iludem em diversas ocasiões. Por exemplo, essa imagem aqui é um tipo de ilusão de ótica, porque se você se aproxima da imagem ou se afasta, o círculo branco parece se tornar maior ou menor, embora ele em si seja o mesmo. O ceticismo clássico é a crença de que a ciência do verdadeiro está além do alcance dos humanos, devido às limitações de nossos sentidos e inteligência. Nessa pintura, uma imagem negativa, no nariz da mulher tem 3 pontos coloridos. Se você fixar nesses 3 pontos por alguns segundos,
e depois olhar para um objeto branco, uma superfície branca e piscar, você vai ver a mulher em cores. Persistência das cores na visão humana. Para demonstrar essa imprecisão dos nossos sentidos. Por exemplo, quando você olha para alguma coisa, você não está vendo essa coisa com todos os detalhes possíveis, porque existe apenas uma pequena parte da retina humana, chamada fóvea, que percebe as coisas em alta resolução. Todo o resto está em baixíssima resolução, e é na verdade uma construção que o seu cérebro faz. Você só percebe pequeno círculo com clareza e a outra, a periferia, que você aparentemente vê claramente, na verdade você está apenas imaginando, de certo modo, criando essa imagem. Então os sentidos humanos são limitados. E, assim como os sentidos, também a razão é limitada. A inteligência humana não é perfeita. De modo que você crer que pode saber algo, com certeza, para os céticos é loucura, é absurdo. Nessa imagem, por exemplo, essa GIF, uma percepção de tamanho das coisas, né? Os carros primeiro parecem de tamanhos diferentes, só que depois é demonstrado que todos eles têm o mesmo tamanho. O ceticismo clássico, pirrônico, conclui com a recomendação de que o melhor a fazer é nos resignarmos e suspendermos o juízo, não afirmar nem negar nada categoricamente. Pirro dizia que o fim da filosofia seria a epoché. Epoché é suspensão de juízo. É você falar assim, não sei se é verdade ou se é falso. Não é possível dizer. Então, não vou falar nada disso e vou buscar o que é possível para mim, que é a tranquilidade de alma. Ceticismo, de certo modo, ele é antifilosófico. É uma filosofia que termina por recusar a filosofia. Só que não é isso que Descartes quer. Ele usa o ceticismo como um meio de eliminar a dúvida. Ele quer tentar tirar a incerteza que está o oprimindo para encontrar algo que está além da possibilidade de dúvida. Isso aqui, pintura de Caravaggio, mostra um cético famoso da Bíblia, que é São Tomé, que literalmente coloca o dedo na ferida quando ele vê Cristo ressuscitado, para comprovar mesmo se é verdade. Descartes seria um cético do tipo de São Tomé. Não quer simplesmente permanecer na dúvida eterna, aceitar isso como um fato. Ele quer, por meio da dúvida, chegar à certeza. O ceticismo cartesiano é uma etapa que deve ser superada, um ponto de partida e não um ponto de chegada, como o ceticismo clássico ou pirrônico. Perceberam a imagem aqui? Uma citação de Descartes do Discurso do Método. Como então desejava ocupar-me somente da procura da verdade, pensei que precisava fazer exatamente o contrário, e rejeitar como absolutamente falso tudo em que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se depois disso não restaria em minha crença alguma coisa que fosse inteiramente indubitável. Então, vamos duvidar de tudo, vamos colocar tudo em xeque, colocar tudo sob o olhar crítico, para ver se alguma coisa resiste, se alguma coisa sobrevive a esse ceticismo radical. E Descartes começa empregando sua primeira regra de maneira radical: aceitar somente o que estiver além de qualquer dúvida, por mais remota que seja, e considerar como falso tudo que não for certeza absoluta. Nessa imagem aqui, olhar para o ponto preto no centro. Então Descartes começa o seu discurso do método, a sua investigação, com essa ideia de que vai rejeitar como falso, ou como se fosse falso, tudo que puder ser duvidado, tudo que for duvidoso minimamente, vou rejeitar para ver se existe alguma coisa que está totalmente além de qualquer dúvida. Descartes passa por um exame rigoroso todos os conhecimentos que um dia julgou possuir. Então ele começa investigando
tudo, não só acerca das ciências, mas até acerca de coisas óbvias. Por exemplo, o mundo de fato existe, eu existo, o que eu sou, a matemática é certa, tudo vai ser posto em dúvida. Vamos ver se tem alguma coisa da qual eu não possa duvidar de maneira nenhuma. Nessa imagem aqui, mais uma ilusão de ótica. O trem está indo ou vindo. Se você olha para a direita, parece uma coisa. Se você olha para a esquerda, parece outra coisa. Só que a imagem não muda. O que muda é a sua percepção. Ou seja, a visão que você tem das coisas é uma construção, em grande parte uma construção da sua mente. E ele diz: assim, porque os nossos sentidos às vezes nos enganam, quis supor que não havia coisa alguma que fosse tal como eles nos levam a imaginar. Descartes diz: não é razoável você acreditar em quem já mentiu para você. Não é razoável você acreditar num homem que é desonesto, que você sabe que ele é desonesto. E os sentidos? Ora, os sentidos às vezes nos enganam. Daqui um exemplo de um engano dos sentidos. Então por que eu vou confiar? Porque eu vou confiar numa coisa que eu sei ser enganosa. Não faz sentido. Então tudo que deriva da observação, da percepção sensorial, Descartes vai recusar primeiro como incerto, então, portanto, como falso, já que ele está numa dúvida radical. Mas e coisas como a matemática, a geometria? Elas não dependem dos sentidos. A verdade acerca de um teorema de geometria não depende de você ser capaz de observar as formas, depende apenas de uma compreensão. São regras simples. Isso aí não seria algo que está fora de dúvida? Aí ele diz: e porque há homens que se enganam a raciocinar, mesmo sobre os mais simples temas de geometria, e neles cometem paralogismos, julgando que eu era tão sujeito ao erro quanto qualquer outro, rejeitei como falsas todas as razões que antes tomara como demonstrações. Ele fala: a matemática é certa, mas o que é a matemática? Para nós, é uma compreensão que nós temos ali de certas razões, de certas coisas. E nós, muitos homens, na verdade, né, erram nessas coisas. Vários homens se enganam ao raciocinar sobre temas de matemática, de geometria. Por exemplo, esse aqui está cometendo uma série de erros, né? Aí Descartes diz: eu também sou um homem, então eu também posso errar acerca dessas coisas. Então, uma demonstração geométrica fundada na racionalidade humana, mesmo isso é duvidoso. Mesmo acerca disso, pode ser que eu erre. E, finalmente, considerando que todos os pensamentos que temos quando acordados também nos podem ocorrer quando dormimos, sem que nenhum seja então verdadeiro, resolvi fingir que todas as coisas que haviam entrado em meu espírito não eram mais verdadeiras que as ilusões de meus sonhos. Descartes diz: você, quando sonha, se percebe em outras situações, se percebe fazendo coisas, andando na rua, quando na verdade você está deitado, dormindo. Porém, durante o sonho, você não percebe que aquilo ali é falso, você vê como se fosse verdade. E o que diferencia um pensamento enquanto você está acordado de um sonho enquanto você dorme? Não poderia ser tudo um sonho dentro de outro sonho? Quando você está acordado, você está ainda sonhando, e depois você poderia acordar de novo? É duvidoso. É duvidoso. Então ele fala: já que eu estou recusando tudo que possa ser minimamente duvidoso, então recuso isso aí também. Eu não consigo nem distinguir o que é sonho do que é realidade. Mais uma ilusão de ótica colocada aqui. Para que lado estão girando essas figuras? Se você olha para a da direita, parecem girar todas na mesma direção que ela. Se você olha para a da esquerda, parecem girar todas na mesma direção. E a do centro vai variar de acordo com qual você olhava primeiro. O engano dos seus sentidos e da sua percepção, de modo geral. Essa argumentação, que vemos resumida no discurso do método, é exposta mais detalhadamente nas meditações.
Meditações Metafísicas de Descartes. Esses livros mais antigos e mais conhecidos são facilmente encontrados na internet, de graça ou então por preço muito barato, principalmente no formato de e-book. Então eu recomendo a leitura. As Meditações é um livro muito interessante e bom de ler. Devido a somente aceitar como verdadeiro o que for claro e evidente, Descartes considera como duvidosas as impressões que lhe chegam através dos sentidos, citando exemplos em que os sentidos lhe enganam. Aí Descartes cita lá os exemplos, né? Por exemplo, uma torre que você olha de longe e ela parece ser arredondada, e quando chega perto você vê que ela é quadrada. Ou então um lápis que parece reto quando você vê ele no ar, e se você colocar metade dentro da água, ele parece estar quebrado, porque a luz ela refrata de modo diferente na água e no ar. Então ele vê esses exemplos que os sentidos enganam e fala assim: uma coisa que já me enganou antes não é uma coisa que se deve confiar. Ela não é confiável. Então os sentidos devem ser rejeitados porque eles enganam. Essa imagem aqui é um exemplo excelente. Parece que está girando aqui essa figura, né? Porém, observe apenas uma esfera dessas. Foque em apenas uma esfera e veja qual movimento que ela faz. Vê se ela está girando. Elas não giram. Ele considera que não pode ter certeza da existência do mundo, ou mesmo do próprio corpo, pois muitas vezes sonhou que estava em outros lugares e realizava atividades, mas ao despertar notava que estivera o tempo todo na cama dormindo. Então ele fala assim, ó: eu poderia no mínimo ter certeza do meu corpo, não é verdade? Ele diz: não, porque às vezes eu sonho e no sonho percebo uma realidade totalmente ilusória. Eu sonho que estou em outra região. Eu sonho que estou fazendo outras coisas, que estou vestindo outras roupas enquanto estou aqui dormindo. Ou então eu sonho que eu sou ainda criança, quando o meu corpo era muito menor e eu era muito diferente na aparência. E no sonho tudo parece real. Então o que me garante que agora que eu penso estar acordado, na verdade eu estou sonhando? E que esse corpo que eu penso ter, na verdade eu não tenho? Que certeza eu posso ter acerca disso? Poderia muito bem me enganar aqui também, nesse sonho. Descartes pensou que não havia como ter certeza de que não estava sonhando, quando acreditava estar sentado refletindo sobre questões filosóficas ou realizando outras atividades. Ele diz, inclusive, que às vezes ele sonhava que estava sentado na mesa, escrevendo, pensando sobre esses problemas, enquanto de fato ele estava no leito, dormindo. Então, como ter certeza de que uma coisa é sonho e a outra é realidade? Ele diz: não tem como ter certeza, então vamos recusar isso aí também, como se fosse falso. Em resumo, toda a sua vida poderia ser um sonho, e tudo o que experimentou até então poderiam ser ilusões. A dúvida radical de René Descartes chega ao ponto de dizer que tudo poderia ser ilusório. Poderia ser que a matemática seja falsa, porque os homens erram, eu também posso errar. Poderia ser que eu nem estou aqui agora, que na verdade estou sonhando. Ou talvez eu nem tenha corpo, eu nem tenha esse corpo, seja outro, que estou imaginando tudo isso. Os sentidos são ilusórios, a razão se engana, tudo pode ser ilusão. Aí retoma de novo a questão dos conhecimentos matemáticos, né? Os dois livros, Meditações e Discurso do Método, são semelhantes, então por isso que tem essa retomada. Mas restavam ainda conhecimentos que continuariam verdadeiros, mesmo se o mundo natural não existisse. Mesmo num sonho, ainda seria verdade que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a dois ângulos retos,
ou que 2 mais 2 é igual a 4. Então ele está um pouco cético acerca do seu próprio ceticismo. Ele fala assim: alguns homens se enganam, porém aqueles que demonstram a matemática, que percebem de modo claro ali uma verdade matemática, como 2 mais 2 é igual a 4, ainda que o mundo inteiro não existisse, ainda que fosse um sonho, isso aí não estaria errado desse modo, né? Já que uma verdade matemática ou geométrica, ela é puramente formal. Então ela não depende da existência real de coisas correspondentes a elas para ser verdade. Por exemplo, ainda que não existisse nenhum triângulo material no mundo, essa verdade geométrica de que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a metade da soma dos ângulos internos de um quadrado continuaria verdadeira, porque um triângulo e um quadrado são objetos puramente formais e eles têm essa relação. Aí Descartes ele elabora um outro argumento, uma outra hipótese para colocar em dúvida até a matemática, até a aritmética e geometria, que é a hipótese do gênio enganador, o Deus enganador, que é basicamente o seguinte: se crê normalmente que Deus é bom. Deus criou o universo, criou a humanidade e ele é bom. Porém, e se Deus fosse mau? E se o meu Criador fosse um tipo de gênio maligno que me criou só para me enganar o tempo inteiro? De modo que ele me faz crer em certas coisas com a certeza mais absoluta, como proposições matemáticas e geométricas, só que no momento em que eu estou a pensá-las, ele altera o meu raciocínio de modo que eu me engane. Nesse caso, eu poderia ter certeza de que 2 mais 2 é igual a 4, se no momento em que eu estou pensando, pode ser que um tipo de Deus enganador esteja embaralhando o meu pensamento, de modo que eu erre até em coisas tão básicas. Ele diz: se existir esse gênio maligno que faz pensar erroneamente, constantemente, não apenas o mundo e o próprio corpo podem ser ilusórios, como num sonho, mas até conhecimentos puramente formais, como os da lógica, os teoremas geométricos, também não são certos, já que esse Deus enganador poderia fazer com que ele se engane acerca dessas questões. Aqui nessa imagem são 2 rostos ou um rosto só. Então, o gênio enganador poderia fazer com que ele se engane acerca de tudo. Poderia ser que ele não tenha nenhum corpo, poderia ser que o mundo não existe e que até a matemática e a geometria são incertas. E no momento em que ele pensa estar certo acerca de tais coisas, ele na verdade está sendo enganado. Descartes admite que pode estar enganado acerca de tudo em que acredita, e que sempre poderia ser enganado por um gênio maligno que turva sua mente. Então, nessa hipótese extrema de que Descartes, o ser humano ali, foi criado puramente para ser enganado a vida inteira, toda a sua existência ali vai ser de engano. De que ele pode ter certeza? Se nem da matemática e da lógica ele pode mais ter a garantia, já que ele pode estar com seu pensamento turvado por esse gênio maligno. Descartes nota o seguinte: mesmo se eu estiver me enganando acerca de tudo, se eu estou errado acerca de tudo, estou pensando errado, eu estou pensando. Porque é impossível se enganar sem pensar. E se eu estou pensando, eu devo existir, já que é impossível pensar, certo ou errado, sem existir. É impossível fazer qualquer coisa sem existir. Então ele chega na ideia do pensamento. Aqui uma escultura famosa de Rodin, O Pensador. Descartes então conclui: se me engano, eu penso. Se penso, existo. Ou, resumidamente, penso, logo existo. Ou seja, eu posso estar errado acerca de tudo. Pode ser que não exista o mundo, pode ser que eu nem tenha esse corpo, pode ser que tudo que eu achava
compreender de matemática e lógica e coisas formais seja tudo falso, e eu me engane acerca de tudo. Porém, se eu me engano, se eu penso errado, eu penso. E se eu penso, eu existo. Cogito, ergo sum. Penso, logo sou. Essa é a famosa frase de Descartes, que é a primeira certeza e a mais básica certeza que qualquer pessoa pode ter, segundo ele. A certeza acerca da própria existência. Porque no momento em que você está pensando acerca disso, você necessariamente existe. Pode ser que todo o resto seja falso. Pode ser ainda que só você exista, mas pelo menos isso você sabe, que é verdade. Então ele diz: mas logo depois atentei que enquanto queria pensar assim, que tudo era falso, era necessariamente preciso que eu pensava, fosse alguma coisa. Penso, logo existo. Isso aí não quer dizer que aquilo que não pensa não existe. Uma pedra ali que não pensa não existe. Não quer dizer necessariamente isso. Mas quer dizer que tudo aquilo que pensa, enquanto ele está pensando, ele pode ter a certeza absoluta, indubitável de que ele existe. Então, a primeira certeza que Descartes encontra, por enquanto a única, é a certeza acerca da própria existência. E notando que esta verdade, penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não eram capazes de a abalar, julguei que podia admiti-la sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que buscava. Nem mesmo um Deus enganador, que eu tenha criado só para turvar a sua mente e que o tempo inteiro burle seus pensamentos, mesmo ele não poderia fazê-lo crer que aquele que pensa não existe, porque aquilo que não existe não se engana, nem pensa. A certeza da própria existência é a primeira verdade absolutamente indubitável que Descartes encontra. E essa certeza da própria existência, o penso logo existo, vai ser a primeira certeza sobre a qual Descartes vai fazer repousar o seu edifício do conhecimento, que ele espera edificar em bases sólidas, em base de uma verdade certa e indubitável. Aí Descartes, com base nisso, ele passa a considerar que as coisas que percebemos com perfeita clareza e distinção, assim como essa, penso, logo existo, é uma coisa totalmente certa porque eu percebo com clareza total, que seria impossível o contrário. Esse tipo de coisa é necessariamente verdadeiro e, portanto, pode ser tomado como certo, pois a verdade indubitável de que o eu pensante existe se mostra com essa mesma clareza e distinção. Então ele vai estabelecer essa regra aí, né, de que ele vai aceitar, já que ele recusou primeiro, tudo que tem a menor possibilidade de dúvida, aquilo que tem perfeita clareza e distinção, ele vai aceitar agora como verdade, sendo a primeira essa do penso, logo existo. Porém, do fato de saber que ele existe, não decorre necessariamente que ele tenha um corpo, que ele seja um corpo e que também existe. Não decorre do fato dele saber que existe, porque pensa que ele tem ali um bigode, que ele tem cabelos, que ele tem mãos. Poderia ser que ele não tenha corpo, ele poderia ser só um cérebro numa jarra, né? A famosa ideia do cérebro numa jarra, né? Bem de Descartes, mas associada. Ele diz, né, que tem a certeza de que existe porque pensa. Só que ele poderia se imaginar como um ser pensante sem ter nenhum corpo. Ele fala assim: poderia muito bem ser que tudo que eu sou seja só esse pensamento, e que eu estou imaginando esse corpo, estou sonhando essa vida, imaginando esse mundo, essas pessoas, e que na verdade eu sou só um pensamento. Ele diz: depois, examinando atentamente o que eu era, e vendo que podia fingir que eu não tinha nenhum corpo, e que não havia nenhum mundo, nem lugar algum onde eu existisse, mas que nem por isso podia fingir que não existia. Então, a certeza acerca do corpo, acerca do mundo, ele não tem ainda, já que
é possível imaginar como falso, então é uma coisa sobre a qual paira ainda que um pouco de dúvida. A única coisa que é indubitável por enquanto é: eu estou pensando aqui e eu existo, mesmo que errando. E que, pelo contrário, pelo próprio fato de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, decorria muito evidentemente e muito certamente que eu existia. Tudo ainda é incerto, exceto a própria existência. Só que Descartes tem que avançar além disso, né? Senão ele vai ficar um cético que conhece apenas uma verdade. Ao passo que, se apenas eu parasse de pensar, ainda que tudo o mais que imaginara fosse verdadeiro, não teria razão alguma de acreditar que eu existisse. Na verdade, se ele parasse de pensar, já não teria mais nenhuma dúvida, não teria mais nada, né? A certeza, essa primeira certeza, vale apenas para aquele que está pensando, enquanto algo que pensa. Por isso, reconheci que eu era uma substância, cuja única essência ou natureza é pensar, e que, para existir, não necessita de nenhum lugar, nem depende de coisa alguma material. O Descartes, ele fala o seguinte: já que eu tenho certeza total de que eu penso, que eu existo, mas eu posso ainda duvidar de que eu não tenha um corpo, posso duvidar de que o mundo exista, já que existe essa dúvida, então pode ser falso. De modo que o meu pensamento deve ter uma existência independente desse corpo, quer eu o tenha ou não. Então ele fala: o pensamento é uma coisa distinta do corpo, uma coisa independente da matéria. De sorte que este eu, isto é, a alma pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo e até mais fácil de conhecer que ele. E, mesmo se o corpo não existisse, ela não deixaria de ser tudo o que é. Então, Descartes compreende a alma como algo totalmente independente do corpo e da matéria, já que ele consegue conceber a alma, conceber a si mesmo enquanto uma coisa pensante, com a mais clara certeza, enquanto ainda está em dúvida acerca de tudo. Então ele fala: a alma não precisa do corpo para existir, já que eu posso imaginá-la como totalmente independente do corpo. Então a alma é inteiramente distinta. A alma que seria essa substância pensante. Desse raciocínio que vai derivar o famoso dualismo cartesiano. Qual é o dualismo aí? Quais são as duas coisas? Matéria de um lado, mente de outro. Corpo e a alma. Ele vê que a alma é uma coisa inteiramente distinta e independente do corpo. E o corpo é uma coisa que também poderia existir, depois ele vai demonstrar isso, né, de modo independente da alma. Então, a independência do espírito em relação à matéria é a segunda verdade que Descartes encontra. Primeira, penso, logo existo, ou seja, certeza acerca da própria existência. E a segunda, eu sou uma coisa pensante. Essa é minha essência. E essa coisa pensante, esse eu, essa alma, poderia existir mesmo que não existisse nenhum corpo, nenhuma matéria. Isso aí talvez seja criticável, né, enquanto algo menos certo do que, certamente muito menos certo do que a primeira certeza que Descartes encontra da própria existência. Porque ele parece dar um salto aí. Ele diz que do fato de poder imaginar a alma como distinta do corpo, se pode dizer que a alma é distinta do corpo. Só que não necessariamente. Se pode imaginar algumas coisas que de fato não correspondem ao que são na realidade. É possível imaginar uma galinha de 1000 metros de altura. É possível imaginar um fogo que não queima.
porém não quer dizer que vai corresponder à realidade. Só que ele está tentando elaborar certezas, né? E já que ele fala que poderia ser assim, e ele diz que consegue conceber com clareza e distinção que poderia ser assim, que a alma é independente do corpo, então ele diz que essa é a segunda verdade em que ele vai fundar sua metafísica. O corpo e a alma são distintos. A alma, o pensamento, é independente da matéria. Embora a fórmula do cogito ergo sum de Descartes, penso logo existo, seja a que deixa a mais forte impressão em suas meditações, o verdadeiro fundamento que ele estabelece para a possibilidade de certeza de outros conhecimentos é a existência de Deus enquanto ser perfeito. Primeiro, ele só provou que existe, e ele acredita ter provado que ele poderia, o que ele na verdade existe enquanto um ser pensante, enquanto uma coisa pensante que é independente de qualquer outra coisa, independente da matéria, do corpo e tudo mais. Só que o que vai demonstrar certezas acerca de outras coisas é a crença em Deus enquanto não enganador. A certeza da própria existência é incontestável, mas você saber que existe, ter a certeza disso, não elimina a possibilidade de que o eu pensante está se enganando acerca de outras coisas, devido à atuação desse Deus mau, desse Deus enganador. Aqui uma pintura de um Deus mau da mitologia, o Cronos, o Saturno. Ele é um Deus que houve uma previsão dizendo que um dos seus filhos iria destroná-lo, ou seja, de que o tempo iria passar para ele, o próprio tempo. O pai iria perder o lugar para o seu filho. E quando os filhos dele nascem, ele, não podendo matá-los, já que eles são deuses, são imortais, decide devorar os próprios filhos. Então Descartes diz, né, um Deus maligno, não do tipo que devora os filhos, mas do tipo que faz com que eu me engane, ainda que eu sei que existo, e ainda que eu saiba que sou um pensamento, independente de qualquer outra coisa, ainda posso estar errado sobre tudo. Então não avancei muito ainda. Somente a certeza de que não há um Deus enganador é o que assegura de fato a possibilidade do conhecimento. Para eu ter certeza acerca de coisas como a matemática, a geometria, ou acerca da existência do mundo, acerca da existência do meu corpo e tudo mais, eu preciso saber se Deus é enganador ou não, se há esse Deus enganador ou não. Descartes volta-se então para a ideia de Deus. Ele começa uma nova introspecção, dessa vez olhando não para aquilo que ele é, mas aquilo que ele entende enquanto Deus. Aí ele fala: a definição de Deus é de um ser que é perfeito e infinito. Essa é a concepção de Deus, a ideia, a essência de Deus, perfeito e infinito. Porém, o próprio Descartes percebe a si mesmo enquanto um ser finito e imperfeito. E isso aí é uma certeza, já que se ele fosse perfeito, ele não teria todas essas dúvidas. Ele não estaria nesse processo de duvidar de tudo, porque um ser perfeito não tem esse problema. E ele sabe ser finito porque a memória dele, por exemplo, não vai até a eternidade. Ele sabe que a sua existência é limitada e a sua capacidade é limitada. Então, nesse sentido, ele é finito. Ele então raciocina do seguinte modo: um ser imperfeito como eu poderia talvez ter imaginado outros seres imperfeitos. Poderia ser que só eu existisse e eu imaginasse outros seres humanos, porque eu os imagino enquanto imperfeitos. Então, eu imperfeito posso fazer isso. Eu poderia imaginar o mundo, poderia imaginar as coisas do mundo, as árvores, as montanhas, porque nada disso está acima do que eu sou. Porém, um ser imperfeito, como eu, jamais poderia imaginar um ser perfeito. Um ser finito, como eu, jamais poderia imaginar um ser infinito.
é a ideia de que o inferior não pode criar o superior, mesmo que mentalmente. Então Descartes diz: eu, esse eu que pensa e que pode existir mesmo sem matéria nenhuma, porém que se engana e que, portanto, é imperfeito e finito, não poderia jamais ter concebido a ideia de um ser perfeito e infinito. De tal modo que a ideia de Deus que eu tenho em minha mente não é uma criação minha. Eu não tenho capacidade para criar essa ideia. O inferior não cria o superior. Então Descartes conclui que a ideia de Deus, enquanto ser perfeito e infinito, deriva de fora dele. É uma ideia que veio até ele de fora. E de onde que viria essa ideia? Ora, somente poderia criar a ideia de um ser perfeito e infinito, um ser que fosse de fato ele mesmo, perfeito e infinito. E que ser é esse? Esse ser deve ser Deus. Então ele diz: o próprio Deus, que é perfeito e infinito, colocou em mim, em minha alma, que sou eu, a ideia dele mesmo. Colocou lá a ideia de Deus em mim. Então essa ideia não tem origem no meu pensamento, mas ela se origina de fora e foi posta em mim, foi impressa. Portanto, o ser perfeito e infinito existe, e esse ser é Deus. A ideia de Deus deriva do próprio Deus, que existe necessariamente. Essa é a terceira verdade em que se funda o sistema cartesiano. Então, ele percebe que não poderia ter imaginado a ideia de Deus, já que ele não pode imaginar algo superior à sua própria capacidade, e que, sendo essa ideia uma criação de outra coisa externa, deve ser uma criação de algo que é perfeito em si mesmo. Ora, sendo Deus perfeito, ele não pode ser enganador. A ideia de perfeição inclui tudo aquilo que é bom. Então, o fato de ser enganador é um defeito. Um Deus perfeito não pode ser enganador. Então, essa hipótese, né, do Deus mau, do gênio maligno, ela é recusada por Descartes. Isso aí é demonstrado como falso. Então, Deus existe e é perfeito, e sendo perfeito, não pode ser enganador. O que se conclui disso? A existência de Deus enquanto não enganador possibilita que Descartes tenha certeza de outras coisas, servindo de fundamento para todos os desenvolvimentos racionais posteriores. Isso não significa que, por Deus ser perfeito, nunca eu vou me enganar, mas sim que, se eu, enquanto um ser pensante, usar um método rigoroso para buscar a verdade e somente aceitar como certo aquilo que não padece de qualquer sombra de dúvida, então daquilo ali somente eu posso ter certeza, porque a única coisa que me faria errar seria Deus me enganando. Só que Deus é perfeito, então ele não vai me enganar. Ou seja, acerca daquilo que é claro e evidente, aquilo que eu percebo com a clareza mais absoluta, eu posso saber que é verdade, já que Deus é bom, não é enganador, então ele não me faria errar acerca de tais coisas, apenas acerca de tais coisas, necessariamente. Como há um Deus que não é enganador, tudo aquilo que me aparece clara e distintamente, enquanto evidência, é verdadeiro, pois foi o próprio Deus que me fez de tal modo a crer que tal coisa é evidentemente verdadeira. Por exemplo, aqui teoremas de geometria, que para quem aplica o raciocínio adequadamente são claros e distintos, eles são uma evidência à razão, né? Então, de tais coisas eu posso ter certeza, já que somente Deus poderia me enganar acerca delas, só que Deus não vai fazer isso, já que seria uma imperfeição, o que é incompatível com Deus.
Então, se eu percebo clara e distintamente que 2 mais 2 é igual a 4, disso eu posso ter certeza. Se eu percebo clara e distintamente que a distância mais curta entre dois pontos é uma reta, disso eu posso ter certeza. Se eu percebo clara e distintamente que se A é igual a B e B igual a C, então A igual a C, disso eu posso ter certeza. Ou seja, as verdades da matemática, da geometria, da lógica e outras que possam ser percebidas com o mesmo grau de clareza e evidência, elas são verdades que eu posso aceitar. Existe ainda a possibilidade de engano, quando aplico a razão para estabelecer relações complexas e ao ordenar proposições de modo a extrair delas conclusões. O ser humano é finito e imperfeito, então não é porque Deus não é enganador que eu sei que tudo o que eu penso é verdade. Não. Apenas aquilo que é claro e evidente e que é obtido com mais forte distinção que eu posso aceitar como verdadeiro. Porém, quando eu estou fazendo argumentos longos com base nessas premissas aí a coisa já complica mais, né? Então já não posso ter certeza de tudo. Descartes cria um método baseado aí nessas certezas, né? Ele cria 4 regras do método cartesiano, né? A primeira, aceitar como certo apenas aquilo que for claro e evidente, tal como penso, logo existo. Aí a segunda regra do método dele é a regra da divisão, né? Você deve dividir o problema em tantas partes quanto forem possíveis para resolver cada parte isoladamente e depois tentar resolver o todo, do mesmo modo que se resolve uma equação matemática. Terceira regra, que seria fazer a síntese, fazer a junção dessas partes, partindo sempre do mais simples para o mais difícil, para tentar obter um conhecimento total acerca da coisa ali, né, que foi dividida na análise. E a última regra, que seria de enumeração e revisão, você passar a limpo todas as etapas do seu raciocínio, da sua pesquisa, para ver se nada omitiu ou não cometeu nenhum erro. Aí ele fala que se você aplicar rigorosamente esse método, e partindo aí principalmente da primeira certeza, que é a mais importante, né, de aceitar como certo apenas aquilo que é claro e evidente, você consegue diminuir muito a possibilidade de erro. Só que você nunca a elimina totalmente. Porque aquele que está fazendo todo esse raciocínio, todo esse processo, é ainda um ser humano, é ainda algo imperfeito e finito, então capaz de erro. E quanto a coisas mais gerais, mais fundamentais, quanto à existência do mundo, que Descartes colocou em dúvida, ele falou, podia ser que o mundo não existisse, ou a existência do próprio corpo, já que ele fala, podia ser que eu fosse apenas uma alma, sem corpo nenhum, sonhando isso. Acerca dessas coisas, ele diz que nós podemos ter certeza, com base na crença em Deus enquanto um ser perfeito e infinito. Porque essas coisas, a existência do mundo, a existência do próprio corpo, eu as percebo enquanto claras e evidentes. Eu não tenho que demonstrar a existência do mundo, eu percebo isso. E o único modo que eu poderia me enganar acerca disso seria se Deus me enganasse. Só que Deus não vai me enganar, porque Ele é bom, Ele é perfeito. Então, eu posso ter certeza de que o mundo existe, posso ter certeza de que eu tenho esse corpo, eu posso ter certeza de que outras pessoas existem e que eu não sou apenas uma única alma sonhando tudo. A existência do mundo e do próprio corpo somente podem ser tidas como verdadeiras se fundamentarmos nossas demonstrações na existência de Deus. Então, muita gente foca no primeira certeza de Descartes, penso logo existo, só que na verdade ele funda a possibilidade do conhecimento filosófico, científico, matemático, tudo mais, na crença em Deus enquanto um ser perfeito. Sem isso, não seria possível ter certeza acerca de nada. Então, para muitos, essa terceira certeza é que é a principal do sistema de Descartes. Ela é menos chamativa, né, do que eu penso logo existo, só que isso que é o fundamento real mesmo.
Deus existe, Deus é perfeito, Deus não me engana, então eu posso ter certeza daquilo que eu vejo como claro e evidente. Aplicando suas regras metodológicas, Descartes estabelece como verdade indubitáveis a certeza da própria existência, a distinção entre mente e matéria, ou espírito e corpo, e a existência de um Deus perfeito. Essas são as três certezas primeiras que Descartes obtém, e a partir delas, principalmente da terceira, ele vai fundar todo o edifício do conhecimento humano. Essa segunda certeza de Descartes será particularmente influente. Antes dele, se considerava a alma mais na concepção aristotélica, que a alma seria como a forma do corpo, a inteléquia do corpo, aquilo que lhe dava vida. Só que Descartes cria essa concepção dualista. Cria, ou de certo modo retoma, né? Já existia, por exemplo, em Platão. Platão considerava a alma imaterial, só que mesmo ele via a alma como, de certo modo, interligada ali, imiscuída ao corpo, já que ele dividia a alma em três partes, colocava a razão na cabeça, como um círculo girando na cabeça, o sentimento, as paixões no peito e os desejos no ventre. Então a alma tinha ali posições no corpo, as suas partes. Para Aristóteles, a alma seria como a forma do corpo, a forma enquanto aquilo que caracteriza o corpo de um ser vivo, aquilo que o faz viver. E Descartes coloca uma distinção total entre alma e corpo. Então, para ele, por exemplo, o cérebro não era responsável pelo pensamento humano. O cérebro seria apenas um órgão do corpo que tem ali certas funções ligadas ao funcionamento do corpo, enquanto que a alma seria uma entidade totalmente distinta que tem como única característica o fato de ser uma substância pensante. O corpo seria uma substância extensa. Descartes entendia o corpo como uma máquina muito complexa, uma máquina criada por Deus e que, no caso do corpo humano, teria uma alma, como pensamento, né, sede do pensamento, só que o corpo em si poderia funcionar, teoricamente, sem uma alma, já que certas funções, por exemplo, o batimento do coração, a digestão, elas são feitas mesmo que você não pense acerca delas. Então ele funciona de modo quase independente. No caso dos animais, já que para Descartes eles não têm alma, na visão antiga, na visão grega, os animais teriam alma, só que uma alma não racional, já que a alma era vista como princípio de vida, ânima, é algo que dá vida e movimento. Por exemplo, um desenho animado vem de ânima, que é alma, movimento, nesse sentido. Então, os animais seriam como máquinas muito complexas também, criadas por Deus e, nesse caso, sem uma alma. Aí a diferença entre esses dois aqui nessa imagem seria só uma diferença de complexidade. Um criado pelo homem, mais simples, e o outro criado por Deus, mais complexo. Mas os dois seriam máquinas que funcionariam de modo autônomo. O corpo humano teria um funcionamento em parte independente da alma, pois diversas funções orgânicas ocorrem de modo independente de nossa vontade. O autônomo que ele fala, né, seriam esses bonecos que existiam na época, que eram como robôs simples, que tinham uma série de engrenagens ali, uma série de polias, e eles se movimentavam. Aí Descartes viu isso aí e falou: ora, Deus fez a mesma coisa com o corpo, só que como Deus tem uma inteligência infinita, o corpo é muito mais complexo do que essas máquinas. Só que o modo de funcionamento, os princípios são os mesmos, os músculos seriam como essas engrenagens e polias, os ossos como essas estruturas desses bonecos, desses autômatos, que funcionam daquele modo, do modo como foram feitos. O cérebro, na visão de Descartes, não seria a sede do pensamento. O cérebro serviria para certas funções orgânicas, por exemplo, para controlar diretamente certos movimentos do corpo, só que o pensamento seria de uma alma imaterial e independente desse cérebro. E para ele, no centro do cérebro,
está lá a glândula pineal. E Descartes achava que essa glândula pineal, ali no centro do cérebro, seria o ponto em que a alma se liga, de certo modo, ao corpo. Seria o ponto através do qual a alma influencia o corpo para exercer a sua vontade sobre o corpo, não sobre tudo, né? Por exemplo, não é possível fazer parar o processo de digestão ou fazer parar os seus batimentos cardíacos na hora que você quer, mas você pode levantar as mãos, mexer as pernas, ou seja, exercer um certo controle sobre o corpo. E na visão dele, a alma seria afetada pelo corpo através dessa glândula pineal. Ele acreditava em uma coisa chamada espíritos animais, que seriam algo semelhante aos impulsos elétricos, né, que percorrem o corpo, transmitindo as sensações. Aí quando você toca em algo e sente que está frio ou quente, essa sensação seria transmitida através do seu corpo por esses espíritos animais, algo análogo aos impulsos elétricos, que a gente sabe que transmitem essas sensações, né? Chegariam ao cérebro e, por meio da glândula pineal, a alma saberia que aquilo está quente ou frio. É uma doutrina de Descartes que foi muito criticada, né? Porque não parece tão bem elaborada, porque sendo a alma imaterial, por que ela se liga ao corpo é, nesse ponto do espaço, que é a glândula pineal no centro do cérebro? A alma imaterial não está em lugar nenhum. E, além do mais, sendo ela imaterial, como ela pode ser afetada pelo corpo? Como a matéria afeta algo que não é matéria? O imaterial, segundo alguns, seria algo totalmente impassível, ou seja, algo que não pode ser afetado por nada, nem pelo cérebro, nem pela glândula pineal, nem por coisa alguma. O imaterial é inatingível desse modo, inalcançável. E do mesmo modo também foi criticada a ideia de como uma alma totalmente imaterial, portanto que não existe no espaço, não está em lugar nenhum, não tem extensão, como ela conseguiria interferir no corpo, como ela atuaria no corpo, já que o corpo é matéria. Por exemplo, a memória estaria localizada no hipocampo. Os movimentos do corpo seriam principalmente controlados pelo cerebelo. A capacidade de raciocínio, de pensamento, estaria na parte externa e frontal, neocórtex do cérebro, na parte da testa principalmente. A visão estaria na parte de trás da cabeça, perto da nuca, a parte responsável por interpretar os estímulos visuais e assim por diante. Então, é visto não como algo distinto da matéria. O pensamento passa a ser encarado não mais como algo totalmente separado do corpo e distinto da matéria, mas o pensamento, nessa nova visão, é tido como produto de um órgão material em funcionamento, de um órgão extremamente complexo, que seria o cérebro. Portanto, basicamente, é essa a ideia de Descartes sobre o dualismo corpo e alma. Esse dualismo deriva da sua dúvida radical, da sua dúvida metódica, já que Descartes, de início, na sua juventude, vê que muitas coisas que ele acreditou como verdadeiras se mostraram falsas. Então ele viaja e depois ele procura em si mesmo, numa introspecção, ver se existe algum conhecimento que é totalmente impossível de ser posto em dúvida. Aí ele chega à conclusão, primeiro, de que ele pensa e ele existe, e que isso é algo indubitável, e por poder pensar em si mesmo enquanto algo independente da matéria, que poderia existir mesmo que não existisse o mundo, e mesmo que ele não tivesse o corpo, ele chega à ideia de que esse eu pensante é algo imaterial, é uma alma, cuja essência é o pensamento. Ele define a alma enquanto uma coisa pensante, que seria oposta ao corpo, que é uma coisa extensa, ou seja, que tem um certo lugar no espaço, uma certa extensão, e que não é pensante. E depois ele conclui que não poderia ter criado a ideia de Deus, porque Deus essencialmente é um ser perfeito e infinito, enquanto que ele próprio, Descartes, é um ser imperfeito, infinito, finito, de modo que não poderia criar algo superior a ele mesmo. O inferior não pode criar o superior.
E aí, com base nisso, Descartes então defende a distinção entre corpo e alma. Ele fala: Deus, sendo perfeito, não é enganador, de modo que aquilo que eu percebo com clareza e distinção deve ser verdade. Ora, eu percebo com clareza e distinção que o mundo existe, então o mundo deve existir, a não ser que Deus me enganasse, mas Deus não me engana. Do mesmo modo, eu percebo que eu tenho um corpo, então eu posso ter certeza disso. Só que eu percebo com clareza e distinção que o meu pensamento, na visão de Descartes, poderia existir mesmo que não tivesse nenhum corpo. Então o pensamento é totalmente distinto do corpo. Existe o ser pensante, a alma, e existe o ser extenso, o corpo. De modo que, a partir disso, Descartes estabelece a sua concepção dualista. A alma é uma substância pensante, independente da matéria, independente do corpo. O corpo é uma substância extensa, incapaz de pensar, de modo que o corpo humano é uma máquina de funcionamento extremamente complexo, criada por Deus e que funciona como um autômato. Tem certas funções orgânicas e realiza certas atividades ali de modo independente, e ligado a esse corpo está um espírito, está uma alma, que é imaterial e que controla em parte esse corpo e que é em parte também influenciada por esse corpo, através de um ponto de ligação que seria a glândula pineal no centro do cérebro. E para Descartes, o cérebro não é a sede da inteligência, ele apenas controla algumas funções físicas do corpo. Até porque, na visão dele, os animais que não têm alma, alguns têm cérebro, não? Pelo menos os animais maiores, todos têm um cérebro ali visível, exceto raríssimas exceções, como a esponja do mar, quando fica adulta. E o animal, ele tem um cérebro para controlar o seu corpo, para controlar as suas funções orgânicas. Na visão de Descartes, o animal não tem alma, então ele é uma máquina muito complexa criada por Deus e que funciona de modo autônomo. Essa concepção dualista de Descartes predominou por muito tempo, por alguns séculos, e um período relativamente recente ela tendeu a ir perdendo a sua força, né, e passou-se a considerar que o pensamento humano, a inteligência, as funções que eram chamadas psíquicas, têm a sua raiz na atuação do cérebro, na atividade cerebral, de modo que o pensamento não seria distinto do corpo, já que seria um produto de um certo aspecto ali, de um certo órgão do corpo humano. Então é isso. Eu agradeço pela atenção. Muito obrigado.